começar aqui. Bom, amor, então podemos começar, né? Tá gravando. Ok? Agora sim, estamos gravando. Bom, bem-vindos e bem-vindas, então, à nossa live inaugural do LaSUS, Laboratório de Sustentabilidade Aplicada à Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também aqui da UNB. E nós temos hoje, junto com o professor Caio Frederico, a honra de receber uma das autoridades em design saudável, em sustentabilidade urbana e bioclimatismo, a professora Marta Romero. Mas antes eu gostaria de falar um pouco da nossa iniciativa dessas lives. O porquê agora? Por que agora, então, o LaSUS veio online e vai trazer diversos convidados para debater essa questão da sustentabilidade? Primeiro que o mundo foi online, né? A pandemia nos obrigou a trabalhar online, a estudar online, e nada mais justo do que fazer com que todas as nossas pesquisas e os conhecimentos que nós estamos produzindo dentro do laboratório LaSUS venha para o público. Então, a nossa proposta é ir além das barreiras acadêmicas, dos campos acadêmicos, para a gente realmente dialogar com a sociedade e fazer com que, de repente, esse conhecimento se materialize nos lugares que tanto precisa, né? Então, eu vou convidar um pouco o professor Caio também para trazer algumas palavras sobre essa iniciativa e depois passo a palavra à professora Marta Romero. Oi, Abner. Muito obrigado por ter me passado a palavra. Eu estou aqui para provocar, né? É um prazer estar também mediando esse momento, essa live inaugural, adorei o nome, porque na universidade a gente fala muito de aula inaugural, né? Nesse momento a gente tem esse momento ao vivo e documentando aí também no YouTube essa conversa com a professora Marta Romero, que foi minha orientadora de mestrado, doutorado, né? Professora reabilita, alguns artigos e livros organizados, enfim. Trabalhamos desde quando eu cheguei em Brasília, que há 13 anos, a gente tem um trabalho muito importante. Desde o Piauí, né, quando eu formei a minha professora, Ana Lúcia, foi aluna da professora Marta Romero. Então, essa referência de entender o que é bioclimatismo, entender o que é conforto ambiental e entender como essa pauta tem chegado hoje para todo mundo, né? Desde o ambiente construído, seja no seu quarto, no seu ambiente de estudo, todo mundo procurando o melhor lugar para ficar, né? Agora, se é melhor ficar no quarto, na biblioteca, na casa, quem tem um espaço, enfim, adequado em casa, consegue usufruir disso hoje, e uma cidade saudável, que é um tema do momento. E já para começar uma provocação à professora, eu queria que ela começasse a assim, nos falar, enfim, ela tem a liberdade de nos colocar qualquer exemplo, mas por que agora que o Abner trouxe e por que esse design, quando a gente vai para a tradução do termo, né? Por que esse design saudável, como é que é isso? É projeto? O que é design saudável? Como é que eu posso pensar na cidade saudável a partir do papel do arquiteto urbanista, a partir do papel de um profissional que quer reabilitar a cidade? Então, eu queria passar a palavra com essa provocação desse conceito do que seria esse design saudável para apresentar para os nossos colegas, pesquisadores, alunos. O professor Rodrigo entrou aí, parceiro do Reabilita. Bem-vindo, professor. Enfim, professora, comece a sua live inaugural. Bom dia. Agradeço, né, o convite. Acho muito bom que a gente se reúna, converse. Acho que a gente tem que fazer isso assim muitas vezes, tentar encontrar assim as questões mais importantes e buscar soluções. Bom, soluções não, mas pelo menos assim, o que podemos contribuir? Tem muito trabalho de arquitetos. Os arquitetos, eles estão trabalhando em muitas frentes, né? Desde até construir máscaras, né? Até abrigos provisórios, sabe?
reabilitando até ônibus para fazer os testes, com muitas coisas relacionadas com a arquitetura, mas a questão do design em si, tá? Ele está sendo alimentado por uma série de problemas que estão aparecendo, né? A pandemia, né, mostrou que tem dois lados, né? A gente vai ter que trabalhar, acho que nesta conversa nossa, só com um lado da sociedade, porque, sabe, tem uma coisa, sabe, estamos vendo que são duas cidades, duas sociedades completamente diferentes, né? Uma completamente excluída e a outra, né, que a gente ainda ela está se manifestando e tem algumas opções, né? A outra precisa muita mais ajuda, né? Depois podemos conversar sobre isso. Mas aquela que ficou confinada, né? Ela começou a redescobrir muitas coisas, tá? Ao estar confinada em ambientes fechados, tá? E justamente nesse ambiente fechado, tá? Os elementos do habitat que ela tem se demonstraram pouco saudáveis, né? Desde o ambiente mais íntimo, que é o abrigo, né? Ela descobriu algumas coisas, por exemplo, que precisa mais espaço para morar, tá? Que o espaço, por exemplo, que os condomínios oferecem, tá? Então, esse vai ser um dos elementos que os próximos empreendimentos vão ter que contemplar. Não precisa tantas quadras nem piscinas, e sim mais espaço para morar, tá? As famílias descobriram isso. Os apartamentos também precisam espaços que tenham acesso ao sol, tá? Muitos apartamentos não têm, mesmo que estejamos em um país tropical, o acesso ao sol é fundamental. Tá? Antigamente tinham até solário, né? Se existia o solário. Agora nós vemos que é fundamental que num espaço confinado você tenha acesso ao sol. Os espaços precisam ser ventilados, tá? O espaço da moradia tem que ser ventilado, tá? E outra coisa, nós também verificamos que os espaços têm que ser limpos, tá? E as superfícies têm que oferecer possibilidade de ser limpas. Então, os materiais superficiais também, eles têm que ser diferentes, porque eles precisam, sabe, oferecer oportunidades dessa limpeza. E isso tem que ser visível, tá? E, ao mesmo tempo, claro, a tecnologia vai ter que acompanhar isso, porque muitas dessas elementos que compõem todo o habitat, vamos dizer, o edifício, tá? Obviamente já não vai precisar muitos mecanismos, senão que muitas coisas vão ser ópticas, tá? E aí vai ser evitado muitos contatos. Tudo isso vai aparecendo com essa pandemia. Com relação à cidade, tá? Aí é outra história, tá? Com relação à cidade, nós vimos que aí ficaram algumas coisas muito visíveis, tá? E para quem não acreditava, né, nós temos mudanças climáticas. Tá? Quem não acreditava que não tinha mudança climática e que os carros estavam contribuindo para as emissões de CO2, ficou extremamente visível. Nós não precisamos grandes estudos científicos para demonstrar isso. Ficou visível, tá? Diminuiu o CO2. O céu ficou claro, né? Ficaram as notícias assim, até engraçadas, né? Veneza ficou com a água da laguna ficou claríssima, tinha até peixes, né? Em São Paulo, o ar ficou respirável, né? Até em Brasília, né? Nós temos a Nina, que ela está medindo uma aluna nossa, que agora vai ser professora do Rabilita, que trabalha o som urbano. Ela ficou medindo o som desde a janela dela, porque ela estava super confinada, porque o edifício dela tinha Covid. Ela ficou medindo o som. E ela, e aí descobriu que os vizinhos, né, são muito barulhentos, né? Bueno, isso sempre foram muito barulhentos, mas o problema é que os materiais, né, e a forma que nós construímos, nós não temos cuidado com o ruído.
não temos cuidado com o ruído, mas também não temos cuidado com o som, né? E ela trabalha com o som urbano, que é diferente do ruído. O ruído é defensivo. E o som é um elemento do bioclimatismo, né? Que é minha especialidade, né? E o som tem que ser incorporado na arquitetura e no urbanismo, tá? E aí ela descobriu que nós temos som em Brasília, né? Porque temos muita vegetação, né? E aí, como tinha pouco carro na cidade, apareceram os pássaros, apareceu o som. Então, tivemos muitas coisas, né? Aí, bom, isso é só para iniciar, não sei. Eu tenho algumas coisas. Eu gostaria de pegar nessa sua introdução para elaborar exatamente nesse ponto. Parece que a pandemia, e me corrija se eu estiver errado, me parece que a pandemia trouxe uma ruptura que nós já vínhamos anunciando há muito tempo. Quem pesquisa ambiente urbano, quem pesquisa urbanismo ecológico, quem pesquisa, né, a interação entre o ambiente construído e o ambiente natural, já vinha alertando que estávamos indo além dos limites que o nosso sistema poderia comportar, tanto o ambiente físico, o sistema físico, quanto o sistema natural. A senhora acredita que vai haver mudanças a partir de agora em termos de priorizar a lógica da saúde e não outras lógicas que pressionavam, inclusive, contra essa nossa agenda? Qual é a visão da senhora? E dentro desse sentido, dentro dessas urgências, né, o que as cidades podem começar a fazer que seja realmente aplicável, né, de uma maneira simples, que as pessoas possam fazer desde já, para cobrir essa lacuna de design saudável, tanto externo quanto externo, como o Caio falou, casas que não têm... Hoje, a gente ficando mais em casa, a gente percebe se de fato essa casa ela abriga uma qualidade de vida saudável ou não, né? Eu queria ouvir um pouco mais da sua experiência, que já são tantos livros, tantos artigos produzidos, né? E agora a gente está com a demanda escrita nos livros sendo requisitada para que aconteça, por favor, na prática, né? Bom, a primeira coisa que salta assim à vista é que a cidade não pode ter mais de 40% da população sem saneamento básico, tá? Quando você tem a primeira regra de lavar as mãos e você não tem a população com água, tá? É impossível seguir a regra, tá? Então isso é um elemento que você tem que solucionar, tá? E é uma solução que tem que ser do Estado, tá? Então tem algumas coisas que têm que ser feitas, têm que ser cumpridas, tá? Em função do Estado. Saneamento básico é essencial. A outra é que você não pode deixar também a população sem acesso, sabe, a nova tecnologia, né? No momento que você precisou, sabe, deixar os alunos sem acesso físico ao ensino, tá? Você deixou metade da população sem aula, porque eles não tinham, sabe, acesso à internet, nem a computador, tá? Então, isso é mais uma forma de segregação, tá? Eu estava lendo um artigo de São Paulo, né? Uma família de Paraisópolis, né? Que moram 5 pessoas em um quarto, eles continuavam tendo aula com um celular, né? A criancinha com um celular, mas era muito difícil, porque não tinha nem papel para a criança poder até fazer as tarefas, né? E, ao mesmo tempo, ao lado, né, tinha uma escola de altíssimo padrão de São Paulo, né, onde a classe média, os filhos da classe média estavam reclamando que tinham excesso de tarefas, né? Ou seja, que é aí onde se vê
é um nível que nós temos dois Brasis completamente diferentes, tão diferentes, que aí que nós vamos ter que... Vai ter que existir uma ponte, depois desta pandemia, vai ter que existir uma ponte, porque, sabe, é tanta diferença, né? Que a ruptura é tão grande, que em termos de sobrevivência e de sustentabilidade do meio, o Estado vai ter que assumir algumas coisas muito importantes. Tá? Uma é a inserção, sabe, tecnológica, né? Sabe, de poder termos internet, ter acesso, né, à comunicação, e outra é saneamento básico, fundamental. Tá? Bom, passando por todas as outras coisas, né? Saúde, nós vimos que a saúde já estava colapsada, bom, né? Mas essas coisas saltaram muito à vista agora, que estavam meias, né, camufladas, né? Elas saltaram, porque as outras estavam bastante visíveis, mas elas estavam meias camufladas. Isso, então, nós temos... vai ter que existir quizá um compromisso, não sei, também a nível de nação, do Estado, que isso vai ter que ser solucionado. Tá? Mais de 200 milhões de pessoas não podem morar dessa forma. Tá? Caio, e assim, nós temos visto bons exemplos, né, ao redor do mundo, né, Caio? Nesse sentido, de repente, qual é o lugar do Brasil e quão distante nós estamos, ou qual é a ponte que a gente pode estar fazendo, né, para que a gente não fique tão exposto a esses problemas que a gente está tentando sobreviver e lutar, né? Fala aí um pouco, Caio. Eu queria que a professora também seguisse com alguns exemplos, porque assim, eu lembro de umas aulas muito marcantes de bioclimatismo no mestrado. A professora Marta apresenta Sevilha como solução interessante de uso das ruas, do espaço público, né, desde a Expo Sevilha, né? Soluções com o uso da água e com os sombreiros, né, os sombreadores de rua, para evitar a radiação, o excesso de calor na época de verão, e esses sombreiros eles são retirados numa época mais fria. Então, a solução que é flexível, que trabalha com o clima e com essa sazonalidade. Mas esse é um exemplo que eu lembro dessa fotografia, vi pessoalmente, é incrível como a cidade muda e consegue se apropriar de um bioclima, né, para conseguir ser mais saudável. Agora, a dúvida é que a gente sempre associava o conforto térmico a uma sensação de deleite, de prazer, como se fosse algo de privilégio. E é realmente de privilégio, mas como é que a gente consegue convencer, desde os nossos alunos, explicar para a população que a gente está falando de saúde e de vida ou morte? Que os idosos morrem no excesso de calor, as crianças morrem no excesso de calor. Então, assim, não estou falando de conforto térmico porque é legal ficar a 20 graus. Estou falando que se a gente passar a receber ondas de calor de 40 graus com a casa, com o telhado errado, sem forro, ou a telha equivocada, as pessoas vão morrer. Então, assim, explicar para as pessoas, a gente agora está convencendo que a ventilação funciona. O Gustavo está aí participando, o Gustavo ganhou argumento para a aula, e a ventilação tem que calcular a renovação do ar, senão as pessoas vão morrer. Enfim, eu vou reinfectar as pessoas com ar-condicionado. Então, isso já está um pouco mais encaminhado, mas como traduzir o bioclimatismo dessa sensação de conforto, agradabilidade, para uma sensação, sem assustar, mas assim, de sobrevivência, com exemplos. Como é que você vê isso, professora? Olha, deixa compartilhar aqui uma, a ver, se eu consigo aqui, a ver. Está compartilhado? Olha. Está sim, professor, está sim. Tá, né? Então, você estava falando de bioclimatismo, né? Eu acho que nesta nossa, sabe, esse bioma, os paralelos que nós moramos, né? Nós estamos em um lugar onde o papel da vegetação é extremamente importante e não é difícil de trabalhar, tá? Então,
para tanto, nós precisamos entender onde estamos, né? E levar em conta as questões do meio onde estamos inseridos. Em primeiro lugar, aí começamos a tentar trabalhar com esse meio e avaliar os elementos da luz, do sol, da cor. Aí começa o desenho a melhorar um pouco porque vamos entender o lugar, né? Com o lugar, entendendo o lugar, você começa a projetar melhor, tá? Se você entende que você precisa ter sombra, você vai pôr um toldo, se for necessário, vai ter a árvore, a sombra da árvore. Ou seja, esse entendimento do lugar é essencial, primeiro. Então, você não precisa grandes elementos, senão que essa compreensão te leva a ter as respostas imediatas. Então, com isso, você entende que a vegetação cria essa atmosfera de lugar, tá? Tem lugares, por exemplo, como Singapura, né? Singapura colocou vegetação em todo quanto é canto, tá? E é uma das cidades que é um super exemplo, né? Que tem um clima, claro, muito quente, muito úmido, mas ela tem jardins verticais, tem jardins em tudo quanto lugar, as coberturas vegetais, a vegetação está na cidade toda. Por quê? Porque ela produz sombra e acelera, sabe, a passagem do ar, umidifica, bom, umidifica quando precisa, mas resfria também. Então, eles entenderam essa e levaram como solução a nível urbano e a nível do edifício, tá? E é um elemento que cada pessoa pode utilizar, tá? Não precisa grandes. Então, essa compreensão do lugar leva a soluções, tá? Aí, outra coisa é entender o que é o que está acontecendo no aquecimento das cidades, tá? Por que se dá aquecimento da cidade? Pela perda da vegetação também, tá? E pelas emissões. Nós vimos, já estávamos no início, quando começamos a conversar, que nós vimos que diminuiu a quantidade de carros na cidade e diminuiu a emissão de CO2, óbvio, né? Então, essa emissão desse calor, né? Então, nós vamos ver que depois dessa pandemia, nós vamos ter uma oportunidade de desacelerar os impactos do homem no planeta. Isso ficou visível, né? Nós estávamos falando antes, né? Desse monóxido de carbono, beleza, em São Paulo até em Brasília, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque vamos entender o lugar, sabe? Sabe, não é nada gratuito, isso estamos fazendo parte de um todo, tá? Então, é nesse todo, é que, olha Brasília, tá? Olha Brasília, em 60... Várias Brasílias, né? Várias Brasílias, né? Várias Brasílias. Olha aqui à direita, embaixo, essa coitada dessa cidade, não tem um verde. Isso também não cria nenhum laço com o lugar. Ele cria outros problemas. Algumas das coisas que o Abner está até estudando, né? Violência, sabe? Você não cria... É difícil, né? A gente medir empiricamente, né, professora, o efeito colateral dessas construções, e só agora a gente está conseguindo chegar perto de começar a mostrar o que causa esses efeitos colaterais, seja na saúde, seja na violência, como eu estou pesquisando, sob orientação, inclusive, da senhora. Mas é difícil, né, a gente demonstrar isso, capturar em números. A gente vê essa estética, mas não consegue fazer sentido, de repente, em modelagens. Agora a gente está conseguindo, né? Mas na frente, eu tenho até um exemplo de que, por exemplo, em Nova York se começaram a medir o tamanho das calçadas para ver se dava espaço para ter os 2 metros de distância que eram solicitados entre espaçamento entre as pessoas, né? Agora com a pandemia. Imagina aqui nestes nossos lugares que nós não temos nem 60 centímetros muitas vezes de calçada. Sabe, eu digo, se a gente tivesse que fazer um estudo desse, além de passar vergonha, né? Não conseguiríamos fazer, não tem condições. Primeiro porque nós não tínhamos os elementos, né? Mas nós não temos espaço para criar lugares,
Tá? Os lugares se criam com uma série de elementos, nós não temos isso, nós não temos os materiais, né? Os materiais se criam com verde, com materiais superficiais, com, com certo ambiente, com uma certa especificidade de criação de lugares, né? Não pode ser tão plano, né? Não pode ser, tem que criar alguma sensação de lugar, tá? E isso não tem a ver com dimensões, né? É muito mais com apropriação do lugar, com que a gente deixar que as pessoas se apropriem com alguma sensação, sabe? Que ela, olha, nós temos dado de Brasília, muito dado, né? Como aumentou, como diminuiu, sabe? Diminuiu a umidade, tá? Como nós temos, não mudamos tanto o clima de Brasília em 60 anos, né? Mudamos até os meses que é mais quente, não mudamos, aumentamos a temperatura, não, sabe? Só com urbanização, né? Nós mudamos muitíssimo, diminuímos até a amplitude térmica, tá? Nós fizemos coisas tão visíveis com o clima que até as pessoas mais leigas não têm como negar que a urbanização mudou o clima, tá? É tão óbvio. Então, e tem um trabalho dos alunos dos primeiros semestres do ano passado, tá? Até a Rejane está aí. Rejane. Foi muito interessante. Foi de bioclimatismo, porque nós fizemos aqui, sabe, na parte bem central de Brasília, né? Então, estávamos analisando, sabe, índices de vegetação para ver, sabe, o que estava acontecendo, esse aumento que estava acontecendo com esse espaço. E aí chegamos a uns dados bem interessantes, né? Porque tudo isso prejudica a qualidade do ar, que é o que nós estávamos medindo. Olha isso que interessante aqui, essa avaliação, tá? Porque essas imagens termais que demonstram que as áreas mais frescas, está demonstrado, né? Estão nas áreas mais sombreadas. E que a vegetação rasteira que cobre quase toda a nossa Brasília, ela não adianta nada. Porque na época da seca, ela é igual como se fosse um concreto. Tá? Porque isso é por imagem, tá? Tá certo? Ela tem um efeito quase como se fosse um pavimento. Satélite é como se fosse um asfalto. Então, isso é o que nós estamos fazendo com nossa cidade. Então, nós temos que ter outro tipo de materiais superficiais, porque isso é o que cria ambiente, é o que melhora a sensação térmica. Então, isso é o que vai permitir que as pessoas façam uso dos espaços e permaneçam com melhor qualidade de vida, tá? E que vai também fazer com que... com que vai fazer também com que elas, sabe, se apropriem do lugar, cuidem do lugar, permaneçam no lugar, sabe? E tenham amor por isso. Sabe? Nós precisamos, sabe, ter mais carinho, né? Pegando o gancho, professor, do lugar, eu dou um exemplo que tem a ver com vegetação e como a gente consegue usar estratégias tendo a compreensão social, cultural, né? A gente sabe que a grama, como você colocou, numa época tanto de excesso de umidade, ela não consegue nem drenar mais, como na época de excesso de calor, numa época mais seca, ela não tem a função bioclimática ideal, como algumas espécies mais próprias, enfim, uma arborização de mais alto porte, uma arborização de médio porte, até algumas espécies de cerrado que conseguem trazer uma sombra e permitir a ventilação, né? Mas aí um caso que o Abner presenciou comigo no projeto de extensão Escolas Bioclimáticas, a gente tem uma escola aqui no Paranoá que tinha uma mangueira muito frondosa e a gente estava lutando para incorporar e inserir o plantio de árvores frutíferas na escola. E eles colocaram que as crianças fazem guerra de manga. Eles pegam a manga verde e jogam, então é inseguro, então eles queriam tirar a manga. Então, assim, a gente tem que fazer uma campanha de conscientização do papel do verde na escola, para as crianças entenderem que se a guerra de manga continuasse, eles iam ter uma quadra de esporte, que era bem próximo da quadra, muito mais quente. Então, a gente foi lá para a sala de aula, conversar com os alunos, explicar
E aí os alunos falando que queriam parede de gelo, a solução deles era ótima, na parede de gelo que resolvia o problema do calor. A gente teve que explicar o papel da vegetação, que é um papel criando esse ambiente de escola. O lugar é tão agradável que eles ficavam lá embaixo e faziam guerra de manga. Então, assim, só para ficar engraçado, mas como a gente pode pensar nesse design saudável, sustentável e, enfim, sem matar ninguém com guerra de manga? Eu mesmo escapei de algumas mangas nas guerras que houve lá. Pois é, mas nessa mesma linha, já que eu já estou com meus slides, tem muita deste tipo de estudos, né? Analisando a cidade, o que aconteceu em outros lugares, por exemplo, as taxas de aquecimento, o subúrbio, né? O subúrbio americano, por exemplo, é um desastre desde o ponto de vista ambiental, né? Essa forma de ocupação do território não contribui em nada para melhorar o ambiente, né? Só ocupa espaço e ele não ajuda em nada, né? Então, para nós seria também, nós estamos fazendo isso com Brasília, né? Avançando no território, e isso não nos auxilia em nada. Então, nós teríamos que realmente encontrar uma forma física de criar uma densidade ideal para nosso habitat, para este ecossistema, tá? Nós não podemos seguir ocupando o território da forma que estamos ocupando, tá? Esse aí não é o nosso modelo, tá? O nosso modelo é completamente diferente. E o professor Rodrigo que lo diga, ele é estudioso disso, sabe? Não temos como seguir avançando no território, não temos água para isso, tá? Não temos condições de fazer esse tipo de coisas, tá? Então, o redesenho do edifício, o edifício eu até acho mais tranquilo, com o edifício eu já me sinto mais tranquila, né? A parte urbana me preocupa mais que o edifício. O edifício até, nós conseguimos até dar soluções, nós fizemos vários projetos e conseguimos fazer, até, por exemplo, o edifício, ele precisa apresentar espaço seguro, né? Layout menos densos, para este clima, estou falando para este clima, né? Tem que ter ar mais fresco, maiores possibilidades de renovação de ar, isso é fundamental, gente. Eu cada vez que vejo em Brasília aquele edifício de escritório que não abre nas janelas, né? Eu fico atacando. Porque, pensa bem, claro que tem climatização artificial, mas a gente não abrir a janela em um clima tropical, tá? Por favor. Pode ser lá em Londres. E em Londres abre, né? Londres aí, como essa imagem. Mas aqui, em Brasília, bom, não precisamos, né? Ar mais fresco, maiores possibilidades de renovação de ar, melhores sistemas de filtragem do ar, claro, né? Mais luz solar. Agora eu estou absolutamente convencida, né? Meu apartamento é fase sul, eu estou morrendo de frio aqui dentro, né? E mais interação com o ar livre, tá? Tem que ter estratégia bioclimática para promover a ventilação natural, né, Gustavo? Tá? Tem que ter inércia leve, claro. Porosidade da massa construída, tranquilo. Aberturas que permitam ventilação cruzada. Estratégia para restringir ou, olha só, para ter ganhos solares. Não precisamos, agora as duas coisas, eu já estou mudando minhas ideias aí, né? Proteção solar, coberturas duplas, claro. Eu me estou lembrando de coberturas duplas que quando nós estudamos o campus da UNB, faz um tempo, e fizemos aquele estudo do ICC, nós também estudamos a FT, né? A Faculdade de Tecnologia, e nós propusemos coberturas duplas para eles, para melhorar a carga térmica deles. Nunca fizeram, mas coberturas duplas são muito boas, porque criam um colchão de ar, né? Forro ventilado, passeios cobertos. Brasília tem que ter passeios cobertos, gente, né? Pele dupla também é muito bom,
cores claras, refletantes, cobertura vegetal. No para todo, ¿no? A Daniela, que es una alumna mía de doctorado, ella demostró que cobertura vegetal, ela não sempre é bom, né? Ela é bom, é muito interessante o estudo dela, tem que ler, tá? Então, mas tem coisas no urbano, né? Urbano que vai dar mais problema. É difícil não tanto, o problema é urbano, porque nós estamos fragmentando a paisagem, temos muito uso intensivo de energia, temos muita pressão no ecossistema, estamos nos expandindo, né? Então, aí é que realmente tem que merecer muita atenção nesse planejamento urbano a médio e a longo prazo, tá? Para que haja realmente minimização, para que a gente consiga minimizar a mudança climática. Eu não estou nem falando que a gente vai eliminar, deter, mas vamos minimizar os efeitos que já estão acontecendo, mas se já os conhecemos, sabemos que existem, não tem ninguém como negar, né? Não tem. Vamos minimizar, tá? Então, alguns exemplos. Ah, não, desculpa, já estou. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu adorei que o Anderson comentou assim, você falou, professora, estude minha produção. Não, no ICC é ótimo. Eu lembro que na época que alguns alunos entraram com processo com a reitoria da universidade, 3 alunos denunciaram o excesso de calor das salas da UNB. E aí a gente teve que fazer um mutirão lá, os professores de conforto, né? Eu juntei a professora Cláudia Amorim, a professora Marta Romero, os trabalhos que a professora Rosana Clima que tinha feito, todos os professores de todas as épocas e gerações de conforto, Paulo Marcos, que já apresentou, todo mundo, Gustavo, Jorge, fizemos e entregamos para o reitor para ele responder ao Ministério Público, que eram as salas que estavam com excesso de ar-condicionado quebrado, os anfiteatros ruins, e, enfim, nada foi feito. E agora, na pandemia, de novo, a reitora, nós queremos professores de conforto, nós queremos soluções. Gente, parece que a gente esqueceu de estudar, né? Você esqueceu o que estudou. Então, assim, a gente fala dessa cidade inteligente, da cidade esperta, né? Das smart cities e tudo mais, como se a gente fosse buscar uma tecnologia que não existia. E eu lembro muito do Corbella, o professor Corbella, muito honrado, né? Que já veio até para a banca nossa aqui do LaSUS, aquele livro muito bom, fala, olha, o edifício inteligente não é aquele que vai ligar mais com mais, é o que vai começar a desligar, na verdade, né? Então, a gente tem que entender que essa inovação, às vezes, está no vernáculo, está no bioclimatismo. Então, como é que você consegue nos dizer um pouco mais sobre essas soluções que já existem? O Abner, numa outra live que ele fez, que eu convidei, a Caju, a gente conversou no mês passado, quando começou essa crise, ele falou uma coisa que eu achei ótima, que é rever a hora de pico. Rever a hora de pico, não tem mais como a gente ficar todo mundo junto no mesmo horário, louco. Por quê? Porque isso já vai reduzir e vai melhorar a qualidade do ar, melhorar a qualidade do transporte, melhorar os fluxos, até o distanciamento social fica mais fácil, né? Então, como professora, você diria soluções mais fáceis da gente aplicar hoje, aprendendo que essa cidade inteligente, inovadora, ela pode ser uma cidade, ela pode aprender com as nossas cidades de hoje. Quais cidades dariam bons exemplos para a gente? Olha, tem muita com esta bom, desgraciadamente com este exemplo que temos que aprender, né? Se viu que, por exemplo, nós podemos ter moradia e trabalho no mesmo lugar, tá? E que é uma boa solução, tá? Nós não precisamos estar tão longe do trabalho, né? Não precisamos ter essas compartimentação tão grande entre trabalho e moradia, né? Não precisamos morar tão mal, né? E viajar tanto e tão longe, estar tão longe do trabalho e fazer tanto dano ao meio ambiente com esses percursos tão longos, quando poderíamos estar compartilhando o mesmo espaço, né? Ocupando menos espaço e impactando menos o meio ambiente, criando menos espaço, e trabalhando no mesmo lugar que moramos. Hoje vimos que isso é possível. Está todo mundo trabalhando desde casa, né? Então, se a gente dividisse um pouco mais isso, um pouco de trabalho no mesmo, sabe? Os edifícios fossem construídos tanto para morar quanto para trabalhar, ao invés de exclusivamente para trabalhar.
e depois, durante a metade do dia, eles ficam vazios e a pessoa se desloca totalmente para ir a morar em outro lugar, isso é bastante insustentável, né? Então, essa coisa tem que ser repensada. Por que o edifício vai ficar vazio durante e depois a casa fica o dia inteiro vazia em outro lugar? Então, esse modo de morar, tá? Também tem que ser repensado. Então, as cidades têm que voltar a como era antigamente, né? Lugar de moradia, de trabalho no mesmo lugar. Os edifícios têm que voltar a comportar as funções, várias funções. E aí a cidade ficaria muito mais rica, né? Com mais funções, com mais vitalidade, ficaria mais segura, né? Sim, sim. Obviamente que ficaria mais segura, né? Com atividades diuturnas, né? O que eu falei de mudar essa, por exemplo, acabar com o horário de pico, é o que a senhora está colocando, professora. Mudar também mudaria a estética das cidades, onde muitos centros urbanos parecem centros fantasmas depois das 18 horas, né? Acabaria também com algumas loucuras que existem, né? Por exemplo, aquela coisa do Japão de ter aquelas cabines para dormir, né? Aquela coisa louca que a pessoa tem que se submeter porque não tem lugar para morar no centro da cidade. Ou seja, eu não estou falando só do Brasil, sino que de soluções que o ser humano teve que adoptar porque não tem espaço nos centros, né? Nos centros metropolitanos para que ele possa morar, porque eles foram exclusivamente projetados para o business. Que é isso? Gente, ou seja, esta pandemia trouxe à tona algumas coisas que podem ser refletidas e quizás melhoradas. Eu sei que não é a curto prazo, mas quizás a humanidade, né? Porque o que se fala é que, desgraciadamente, isto não vai ser solucionado amanhã, pandemia. Isto é muito a longo prazo, não vai terminar. Então, a gente pode pensar que a cidade possa vir realmente a aprender com esta tragédia, né? E melhorar os nossos centros urbanos, a forma de morar, a forma de arejar, de limpar, de construir, de apreciar, né? De apreciar o que temos, o bom que temos, e de não destruir o que temos, né? Professora, tenha vindo para ser um exemplo, né? nós temos mais de 100 pessoas acompanhando a senhora e a gente ao vivo, e algumas boas perguntas estão surgindo. Como nós temos só mais 15 minutos, eu peço, então, Caio, para a gente já passar para as perguntas, e eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta do José Marcelo, que ele acredita que, como a senhora também acredita, essa pandemia não vai se solucionar tão facilmente. Ontem a OMS, de forma muito elegante e muito cuidadosa, declarou que a Covid-19 pode se tornar uma doença endêmica, uma virologia endêmica como a HIV, que não tem até hoje vacina, não tem remédio, não tem nada. Então, o José Marcelo pergunta, por exemplo, que dure 5 anos, né? Os espaços públicos. Eu, por exemplo, eu acho que muita gente que depende de esportes para manter a saúde precisa de ambientes para exercer fazer os exercícios físicos, né? Esses espaços públicos vão ter que mudar nas cidades para comportar, de repente, um distanciamento social mais seguro? Essa é uma pergunta. Eu acho que eu vou fazer mais algumas. E aí a senhora... Deixa eu emendar, Abner, aqui, só para ela entender a discussão toda. A gente tem uma pergunta da Letícia que fala desse deslocamento casa-trabalho no Nordeste, como se aplicaria? Não só no Nordeste, como em muitas cidades, esse modelo de, né, espraiamento urbano. Muita gente mora na periferia e trabalha na zona central. E aí eu me lembro muito um artigo que o Rodrigo me passou, já dando um spoiler, já é nosso convidado das próximas lives, daqui a 15 dias. Um artigo bem interessante, ele mandou para mim e para a professora Marta, que é onde vamos colocar o próximo 1 milhão de pessoas. Você lembra, professora Marta, disso? Então,
A gente está falando, Letícia, de mudar o modelo de cidade, mas eu queria que a professora Marta respondesse um pouco isso, assim, misturando o espaço público, que o Zé Marcelo perguntou, como esse modelo de casa-trabalho poderia ser aplicado, né, para agora. Lo que se vio también con la pandemia es que las personas precisan mucho de ar libre, de parques, de lugares verdes, ¿no? Entonces todo el mundo, até aquellos bien indisciplinados que salieron corriendo sin máscaras por ahí, ¿no? Estaban atrás de un espacio público verde, ¿no? Y lo que se vio es que también eso es muy desigual, ¿no? Nós temos grandes parques, né? São Paulo tem Ibirapuera, Brasília tem o Parque da Cidade, mas tem outros lugares que não tem nada. E essas pessoas também vão ter que se deslocar, né? E vai ter que ter aquele movimento pendular para poder usufruir. Então, também aquele novo modelo de cidade, o ideal seria que nós tivéssemos pequenos parques, sabe? Que cada lugar pudesse ter seu pequeno parque, ou que os edifícios ou os condomínios, ao invés de ter o verde cercado de muros, isso fosse público, né? Que as pessoas pudessem usufruir aquele verde estivesse incorporado à cidade, sabe? Nós não podemos seguir fazendo aquele verde intramuros, tá? Isso tem que mudar. Isso tem que ser incorporado e usufruído por um maior número de pessoas. Nós vamos ter que ser um pouco mais solidários em criar esses espaços públicos e esses verdes, porque a população precisa, e não pode estar se deslocando e tomar ônibus, né, e aumentando o CO2 e aquela coisa toda, para poder ir a correr num parque, tá? Ou respirar, ou fazer um piquenique, ou alguma coisa. Aquela população, por exemplo, lá de Itapuã, que não tinha um verde, sabe, vai na cidade, o Parque da Cidade, por que não pode ir no condomínio ao lado, que está todo cercado de muro, tá? Sim. O verde daquele condomínio teria que ser aberto, tá? Então, esse tipo de coisas, acho que tem que ser, tá? E em São Paulo, que no pleno centro da cidade, se estão construindo edifícios lindíssimos, uns condomínios lindíssimos, tem um bairro que são todos abertos, né, a área pública, mas tem outros não, que ainda continuam fechados e são verdadeiros parques internos. Isso teria que ser socializado, teria que ser comum, porque esse verde, você sabe, esses pequenos, essa somatória de pequenos cria um Ibirapuera, gente, tá? Então, isso vai ter que ser incorporado, sabe, à sociedade. Nós não podemos seguir como estamos, tá? Não tem ar que resista, não tem pulmão, nem sistema de saúde público, porque o privado está muito bem, né? Ainda está com seus 50%, sabe, livre, né? Sem ocupação. E nós aqui estourando o público. Então, mientras continuem essas desigualdades, né, a gente tem que tentar viabilizar o que temos, que é a cidade, o espaço público, tá? Tentar que a legislação permita, né, ou obrigue, né, que esse espaço seja aberto, né? Esse espaço que os condomínios tenham que criar, esse espaço verde, que seja público, especialmente onde não tem, nas outras comunidades não tem, né? É isso. Professora, fechando aqui as perguntas, você quer ler mais alguma, Abner? Aí? Eu estou vendo aqui a pergunta do Vladimir, que é... O Rodrigo também, né? Que é se a arquitetura do Brasília é adaptada ao nosso clima. Eu acho que sim. A do plano piloto, né? O plano piloto foi muito bem feito. A escolha do lugar de Brasília foi muito bem feito. O modelo do plano, ele se acomodou ao terreno, ele foi muito bem feito pelo Lúcio Costa, sabe? O lago também, tudo. Tinha água, tinha no lugar mais alto, tinha tudo muito bem ventilado, sabe? O plano piloto, sabe? A moldura de 20 metros de vegetação em volta da superquadra, perfeito, um modelo muito bom. Todos os pilotis livres, né?
que agora los síndicos se dan bastante trabalho para cercar, mas isso é uma coisa extremamente boa, tá? Isso é um modelo lindíssimo, muito bom, tá? Isso deveria ser copiado ad eterno, tá? Lástima que não foi levado mais à frente, mais copiado, mais eu teria imposto muito mais, porque incluso em densidades bom, uma densidade razoavelmente boa, sabe? Temos muita vegetação, a altura é bastante humana, a altura dos edifícios é muito boa, a escala humana é boa, está bastante preservada, é muito bom. A parte viária também, sabe? Você não sente nenhuma opressão do sistema viário. É muito bem bolado. Lástima que isso não teve nenhum seguimento, né? Não fizemos, e se fizeram depois, eu não fiz, mas se fizeram muito desastre urbano depois, né? Terríveis. O plano é muito bom. O plano piloto é muito bom. Professor, nessa pergunta de densidade, tem uma pergunta que veio bem curiosa, que é, você acha que a questão da densidade urbana, então, tem outra ótica agora para enxergar a densidade como planejamento urbano diante da pandemia? Porque você fala da densidade do plano, que é muito boa, mas assim, como seria a questão? Tem muita confusão em cima disso, da densidade, né? Qual o número bom, né? Dessa ocupação da densidade da cidade para ser sustentável? Eu acho que agora, vai ser uma parte que vai ser repensada e estudada, essas densidades, né? Incluso eu acabei de ler um estudo, um artigo lindíssimo do Richard Sennett, né? Que ainda continua sendo meu ídolo, né? E muito bom que ele acaba de publicar. E ele disse o seguinte, que as densidades elas vão ter que ser redesenhadas, né? Porque é uma coisa muito interessante, né? A densidade, ela tem a ver também, a densidade tem a ver com o espírito do lugar, ou seja, a densidade é uma coisa urbana, mas urbana de desenho urbano, sabe? A densidade ela teria que ir sendo desenhada com a forma urbana. A densidade não é um número, tá? Você não pode calculá-la, ela tem que ser desenhada com a forma urbana, tá? Tá? É nesse sentido que o plano piloto é muito bom, porque a densidade tem a ver com a forma urbana que ele adotou, tá? E é um número muito bom, ele é equilibrado, tá? É equilibrado em quantidade de edifícios, o espaçamento entre os edifícios, tanto é que a ventilação consegue se recuperar e pegar novamente toda a força inicial no espaciamento entre os edifícios, sabe? É muito boa, sabe? Teve toda uma... Eu não sei quanto que ele sabia de bioclimatismo, Lúcio Costa, mas é extremamente bioclimático o plano. Eu vou dar um spoiler da minha tese, que vai ser publicada em breve, mas o plano piloto também obteve um baixo número eu chamo de hotspots, né, que são onde nós encontramos alta temperatura de superfície e ocorrências criminais nessa região de altas temperaturas, quando comparado a outras cidades, outras regiões administrativas aqui do DF. A gente tem pouco tempo, né, Caio? Vamos Sim, eu queria fazer a pergunta do Vladimir, que é bem polêmica, que assim, alguns artigos mostram que as pessoas vão evitar transporte público, né, devido ao caos da pandemia, e passar a utilizar mais carros. O que fazemos agora? Ele está desesperado. E aí ele coloca essa situação. Você quer comentar alguma coisa, professor? Olha, é tudo muito relativo a isso, né? Muito relativo, porque eu vi coisas terríveis aqui no Brasil, né? Eu vi, por exemplo, as notícias de Jurerê, em Santa Catarina, né? De festas, até, sabe, celebrando a morte, coisas assim. Ou seja, que a questão da solidariedade, sabe, de ter esses cuidados, né? Cuidado com a população, com a saúde,
a saúde da população, tá? Ela passa por muito processo, né? E a questão do transporte público, ela também é como a cidade. A cidade pode ser limpa. Nós vimos noticiário, e uma das coisas que mais me impressionou quando começou a pandemia é ver a cidade ser limpa, né? Eu vi, por exemplo, em Itália, as ruas serem lavadas, em França, as ruas serem lavadas, em Espanha, sabe, eram uns jatos de água com detergentes, com outros produtos. Então, as cidades podem ser limpas, elas não precisam ser sujas, tá? E essa é uma coisa que as pessoas podem começar a exigir. A cidade tem que ser limpa. Por isso que eu falava que esse edifício tem que ser mais fluido, porque você pode começar a exigir essa limpeza e você precisa olhar e ver essa limpeza. O mesmo que nos edifícios. Então, não precisa ser suja. O transporte também, eles podem ser limpos, eles foram limpos. O metrô daqui foi muito limpo também. Eu vi eles serem limpos. Então, essas coisas você pode manter certa segurança no transporte, você pode limpá-lo. Você pode manter muita superfície limpa e muito mais as metálicas. Elas podem manter um certo grau de segurança porque você consegue limpá-las e os germes eles se transmitem muito menos que em outro tipo de superfície. Né, Caio? Nós estávamos olhando isso, né? Então, tem certas coisas que podem ser bem resolvidas, especialmente na questão da limpeza. A limpeza urbana, ela funciona, desde que tenha água, claro, né? Como estávamos falando no início, né? Saneamento básico é imprescindível. Tá? A questão do lixo urbano também é imprescindível. Certo sistema de tratamento dos resíduos sólidos é fundamental em uma cidade. Sabe? Nós não podemos seguir com lixões, sabe? E para emendar, a saúde passa por esse tipo de coisa. A cidade tem que evoluir, sabe? Isso é fundamental. A saúde tem que evoluir junto com o saneamento, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a exigir em benefício da saúde. Então, não é só o transporte, mas a gente, assim como isto demonstrou solidariedade, que existe solidariedade, e a gente tem que abominar aqueles atos tipo do Jurerê, por exemplo, lá em Santa Catarina, tem muita gente que realmente está solidária, está consciente, né? E eu acredito que isso pode vingar e pode ser criada uma nova sociedade a partir disso, né? Mais esclarecida, né? Porque, sabe, está morrendo muita gente, vai morrer muita mais ainda não está nem contabilizado os mortos, né? Não está, acho que nem um quarto do que está acontecendo. Então, com essa tristeza toda, tem que acontecer alguma coisa, mas as escolas de arquitetura vão se preparar, tem muito arquiteto trabalhando, tem muita gente estudando, pesquisando, propondo. A nossa faculdade está fazendo isso, né? Nós temos vários projetos de pesquisa, tem muita gente trabalhando. Então, eu acho que isso vai, sabe? A gente não está parando, né? Esse conhecimento está fluindo. Tá? Isso, a sociedade, acho que só faltam alguns canais para que isso flua e apareça um pouco mais, mas eu não consigo estar tão pessimista, né? Olha, cara, e a governança também tem um papel fundamental, né? Você vê São Paulo aumentando a restrição de circulação de veículos através do rodízio. Então, a governança, uma vez que tem um plano diretor de sustentabilidade, tem que ir controlando esse cobertor curto e os efeitos colaterais das medidas que vão sendo tomadas para coibir efeitos colaterais negativos, como, por exemplo, aumentar o uso de transporte individual movido a combustível fóssil em 2020. Apesar de que o principal produtor de carros elétricos não parece ser muito alinhado às agendas da sustentabilidade, a gente tem visto, né? Mas enfim. Estamos chegando muito próximo já da hora de encerrarmos nossa live inaugural, que tem feito bastante sucesso. Os acessos não diminuíram, é um termômetro importante, as pessoas estão acompanhando
a gente ao vivo. Caio, você teria mais alguma pergunta? Que eu sei que tem... eu queria só pontuar, a professora colocou nas pesquisas sobre os vírus aí, assim, distante às vezes do preconceito que a gente tem em cima disso, o ambiente com mais umidade tem se mostrado melhor para combater esse vírus, né? Acho que muitos de vocês devem ter visto isso. Então, trazer informações precisas, né? Buscar os especialistas para a gente entender como esse espaço do transporte, foi um tema bem interessante que o Vladimir trouxe, é um transporte limpo, né? Bem cuidado, e a gente entender que o público também tem que ser bom. Eu acho que faz a gente advogar por uma cidade melhor. Eu acho que foi um fechamento ótimo. Queria muito te agradecer, Abner, pela iniciativa. A gente está aqui porque você quis, né, colocar as pesquisas, enfim, na boca do povo, né? Acho que é importante a gente sair do subsolo da universidade, num espaço não muito bem ventilado, embora no LaSUS a gente tenha ali um pouco ainda de jardim, né? Um pouco de ventilação, mas trazer essa discussão e divulgar isso. Agradecer, eu vi colegas como o Gustavo, a Ellen entrou, a Maribel está aí, o professor Ricardo, o próprio professor Cantuária também entrou, Regiane, enfim, gente, muito obrigado, parabéns, Abner, professora Marta, foi um prazer, se quiserem encerrar. Sim, o Thiago tem uma surpresa, né, para falar para o pessoal. É verdade, Thiago, vamos encerrar. Mas é o Caio, não sou eu, não. Não, eu gosto muito de sortear livros, gente. As pessoas têm que ler livros ainda. Então, assim, tem um armário secreto no LaSUS que o Valmor guarda uns livros. Aí eu falo, Valmor, esses livros não podem ficar aqui. Vamos entregar, vamos vender, sortear, entregar para as pessoas, mandar para as bibliotecas. Aí eu fico, cada vez que eu vou lá, eu roubo um. Assim. Vamos sortear esse. Ah, era você, hein? Era você. Olha nas câmeras, sou eu. Mas agora não. Ele não está lá. O Valmor conseguiu o livro, está lá. Que era até para mim o livro. Eu vou abrir mão para sortear. E o Thiago tem as ferramentas digitais aí, Thiago. Faz esse sorteio, Thiago. Vou fazer o sorteio aqui. Deixa eu compartilhar a tela, que aí fica... Na verdade, é um livro bem importante, professora, que a gente escolheu agora o Tecnologias dos Ambientes de Saúde. Tem capítulos muito bons, né? Tem tudo a ver com o tema atual. Achei muito bom. E a gente tem já confirmado algumas novas lives. Você quer falar enquanto o Abner ou enquanto o Thiago acha? Você quer falar do Pizarro? Na próxima quinta, então, às 11 horas, nós traremos o nosso querido professor Eduardo Pizarro. Olha, já está até na tela. Meu filho, o negócio é assim, ó. O negócio é assim. Que mágico isso. É produção, né? Produção. Falando sobre mudanças climáticas, que é um tema que a gente vem desenvolvendo desde 2014, junto com a Caju, que foi fundada ainda em Harvard. Tanto o Caio e todo o pessoal do LaSUS, a gente trabalha junto nessa temática da resiliência térmica, que tem sido mais difícil, né? Conseguir uma resiliência térmica, uma vez que as cidades estão aquecendo. Mas não tem como fugir dessa nova realidade, né? Como que esse pessoal dessas favelas hoje já viviam em situação vulnerável por causa das temperaturas, né? Em um trabalho que eu fiz na favela de Paraisópolis, um senhor de idade disse que para se aliviar do calor, porque não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, ele ficava de cueca trocando calor com o chão. Uma hora esse corpo perde a capacidade de trocar calor e aí doenças começam a aparecer como gatilho, como infarto, derrame. E o SUS computa isso como infarto, derrame, mas o gatilho, na verdade, foi o calor. Então, o Eduardo vai trazer um pouco da experiência dele, da pesquisa dele, que é bastante extensiva nessa questão de resiliência térmica e sustentabilidade de comunidades vulneráveis. E será na próxima quinta, às 11, aqui no canal do LaSUS. Podemos fazer, então, sorteio, Abner? Pode, vou compartilhar minha tela, Valmor. Vou tirar a sua tela, então. Vocês estão vendo aqui o Instagram, né? Sim. Então, isso daqui, para quem acompanha lá o Bioclimatics, né? O professor Caio disponibilizou esse livro aqui do LaSUS, né? Tecnologia e Sustentabilidade para a Humanização dos Edifícios de Saúde. Ele e o Valmor, né? A professora Marta, todo mundo. E aqui já estou com a lista das pessoas que, né, fizeram comentários com o nome de alguém, tá? Eu vou fazer agora o sorteio. Ganha a pessoa que comentou. Ganhou. Foi muito rápido, né?
Vitor Hugo Sampaio, nosso aluno do Reabilita. Olha só, muito bem aplicado. Ele estava muito presente nos comentários. O Vitor é ótimo, é um parceiro nosso. Né? É um ótimo parceiro. Depois a gente entra em contato pelo privado no Instagram com ele para falar do envio. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Abner. Obrigado, gente. Então, um bom dia, professora. Marta, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima quinta, então. Ótimo. Até a próxima quinta. Obrigado a todos que participaram, seja através do YouTube, através do Zoom. Continuem nos acompanhando. E toda quinta-feira, às 11 horas, encontro marcado para conversarmos um pouco mais sobre essa ciência da sustentabilidade urbana. Espero vê-los todos na próxima semana. Até mais. Tchau. Se cuidem. Em casa.